Você já ouviu falar sobre santidade ou santificação? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O que será que você deve fazer para se tornar mais santo, se é que é possível? Então esse tema santificação é um tema bastante interessante. A palavra santo, ela significa na prática separado. Separado para uso exclusivo, separado para um uso específico. Mas na verdade, para a gente entender um pouco a respeito de santificação, acho que seria interessante a gente dar uma rápida passeada pela Bíblia. No Antigo Testamento, a gente precisa entender que foi concebido por Deus como, na verdade, a obra de um arquiteto quando, antes de começar ou antes de executar a obra, faz a somatória de um pacote de projetos. Então, o Antigo Testamento é uma somatória de projetos, como se fosse a fundação, a parte elétrica, a parte hidráulica, o projeto de execução, o executivo. E todos esses projetos apontavam para uma obra principal, que de fato era Cristo. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós estamos olhando para projetos. Então, quando Deus, por exemplo, nos apresenta através de Moisés as leis, todas as leis, sejam elas morais ou cerimoniais, elas apontavam para Cristo, apontavam para os aspectos morais daquele que cumpriria toda a lei nele mesmo, ou para os aspectos cerimoniais do que eram os sacrifícios que um dia o próprio Cristo iria viver, se sujeitar para que pudesse então através dele resgatar toda a humanidade. Mas quando nós chegamos então na consumação desse projeto ou a execução dessa obra que é o próprio Cristo, não faz mais sentido que nós fundamentemos a nossa vida nos projetos, nós já temos a obra concluída. Por isso Paulo diz aos Coríntios que nós somos ministros competentes de um novo pacto. Existe uma nova aliança vigente entre Deus e os homens. E por isso que no Monte da Transfiguração, quando estão ali Pedro, Tiago e João e o Senhor, e eles têm a imagem de Moisés e de Elias, e eles ouvem uma voz do céu: ao meu filho ouvi, porque o Senhor estava estabelecendo claro que a lei e os profetas tinham ficado para trás e começava uma nova etapa na história da humanidade, onde a obra já havia sido consumada em Cristo. Então, quando nós entendemos que a obra foi consumada em Cristo, nós conseguimos entender que tudo está centralizado nele, inclusive o processo de santificação. Então, se você não entender isso, você vai achar que através dos seus esforços você consegue se tornar mais santo. Então, é o tanto que você lê a Bíblia, é o tanto que você ora, é o tanto que você se aparta de algumas situações erradas da sua vida. E daí você me pergunta: então eu não devo fazer isso? Não, você deve. Você deve orar, você deve ler a Bíblia, você deve se apartar das coisas que não são corretas, mas nada disso te torna mais santo. Deixa eu te explicar de uma forma mais simples. O homem, ele é trino, ele é constituído de corpo, alma e espírito. E essa alma é como se fosse uma esponja. E você, antes de conhecer o Senhor, essa esponja que a sua alma estava mergulhada em algo muito ruim, vamos dizer assim, estava impregnada de algo ruim. No momento que você se entregou a Cristo, a Bíblia fala que nós somos transladados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, ou seja, essa esponja que é a sua alma, ela saiu automaticamente desse lugar sujo, desse lugar ruim, onde ela estava impregnada, e foi mergulhada num rio de água viva que é Cristo. Então, o processo de santificação em Cristo, ele é imediato, e está no fato de você, de fato, ter mergulhado nele. Mas, ao mesmo tempo que ele é imediato, ele é progressivo, porque leva tempo para que essa água limpa possa ir fluindo por todos os poros e possa ir arrancando aquilo que ficou enraizado ao longo da sua vida até que esse encontro pessoal com Cristo acontecesse. Mas o que é importante você entender, se ele é imediato e progressivo, o que você tem que fazer? Você não tem que fazer, você tem que se render a esse processo. Porque senão nós acabamos trazendo aspectos do antigo pacto, nós acabamos trazendo para as nossas vidas estruturas religiosas que pelo muito fazer você se torna mais santo ou mais agradável a Deus. Não, não é pelo que você faz, é pelo tanto que você permite Cristo ser gerado em tua vida. Por isso a nossa vida está centrada totalmente nele.
Por isso Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outra maneira de você agradar a Deus, não há outra maneira de você se achegar a Deus se não for através de Cristo. Ele é a consumação de todos os projetos do Pai. Nele todas as coisas foram cumpridas. Por isso a palavra diz que é por Ele, é através dEle e por meio dEle que são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi uma alegria estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa.